Boa tarde para todo mundo. Que bom a gente se encontrar novamente para mais uma aula. Vamos continuar falando sobre o assunto do grafismo que nós começamos na aula passada. Página da apostila de vocês, lá na página 92, nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos. Né, o grafismo. Lembrando que na outra aula que nós estudamos sobre ele, nós vimos lá que o grafismo ele é composto por alguns elementos, né, como a linha, o ponto, as formas, né, a cor. Nós vimos lá a questão da repetição, o grafismo indígena, vimos a estampa feita através do carimbo, e nós sabemos que para o grafismo nós precisamos usar alguns elementos. E são esses elementos que nós vamos falar hoje. Okay? Página 92. Deixa eu me... 92. O primeiro elemento que nós vamos estudar hoje, que é o ponto. Vamos relembrar algumas unidades menores que são importantes para a compreensão do grafismo. O ponto, a linha, a cor, e eu vou acrescentar aqui a forma. As unidades que compõem as imagens são como as peças de um quebra-cabeça. Podem passar despercebidas, pois notamos apenas o todo. Então, falando do ponto. O ponto é a unidade básica da representação visual. Ele apresenta características como forma, cor, tamanho e textura. O ponto em movimento forma a linha. Então, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o ponto, mas vamos abrir um parênteses aqui para falar de uma técnica, né, de um movimento artístico lá que surgiu lá na França, que foi o pontilhismo. O que era esse pontilhismo? Os artistas, eles usavam o ponto para compor as suas obras de arte. Eles não usavam outro tipo de elemento, nem a linha, nem a forma. A forma dos elementos que apareciam na obra, eles eram compostos pelos pontos. Mais uma coisa, os artistas do pontilhismo não usavam todas as cores. Eles usavam as 3 cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. E como é que eles faziam isso? Eles também não misturavam as cores para dar as outras tonalidades. Então, em vez de misturar as tintas na paleta, eles faziam, por exemplo, 2 cores primárias, azul, vermelho ou amarelo, elas eram colocadas lado a lado para causar a sensação de mistura dessas cores. Então, os pontos juntinhos formavam as imagens. Então, por exemplo, se ele quisesse fazer, igual tem aí nessa obra que está o exemplo, ele quer a cor laranja. Então, ele não pegava lá o vermelho e o amarelo, misturava para dar o laranja. Ele ia colocando os pontinhos vermelhos e os amarelos, um ao lado do outro, não é por cima do outro, é ao lado do outro. E aí, quando você tinha visão do todo, da obra toda, você conseguia identificar todas as cores que o artista pretendeu fazer na sua obra. Da mesma forma que se ele queria o verde, ele não misturava o azul com o amarelo, que é a mistura que dá o verde. Ele colocava o azul e o amarelo, um ao lado do outro, bem juntinho um do outro, e daí quando você olhava a pintura, você conseguia identificar a cor verde pela proximidade do ponto azul com o amarelo. Então, essa técnica foi usada por vários artistas e depois
daqui a pouco a gente vai ver quais são esses artistas que foram os precursores, né, os que começaram com essa técnica aí. Um deles é o autor dessa obra que está aqui na nossa apostila, chamado Paul Signac. Ele, um outro artista, o Seurat, que fizeram, né, começaram, iniciaram esse tipo de arte. Bom, então, o ponto. Aqui na última frase está falando, o ponto em movimento forma a linha. Depois do ponto nós temos a linha, e a linha é mesmo formada por uma sucessão de pontos, um do lado do outro. Tá? Na obra de arte, a linha, ela representa, né? Apresenta dinamismo, apresenta força, apresenta direção. As linhas podem ser podem ser de várias formas. Elas têm aqui, qual forma dela? Ela pode ser reta, pode ser quebrada, pode ser curva, pode ser ondulada. Quanto à posição da linha, ela pode ser vertical, horizontal ou inclinada. Quanto ao traçado dela, ela pode ser fina, pode ser cheia, né, pode ser pontilhada, pode ser tracejada, e ela pode, pela direção, pode ser convergente, divergente, paralela e perpendicular. Então, essas são as características da linha. Tá? Depois da linha, e a linha é responsável pela forma, as figuras que a gente quer representar, nós temos as formas. As formas são básicas. São basicamente de duas maneiras. Elas são as geométricas e são as livres. As geométricas são os quadrados, o círculo e o triângulo, que são as três principais formas geométricas. E elas podem ser também a forma livre, que nós vamos ver daqui. Vimos o ponto, a linha e a forma. E também nós temos a cor, né, que são esses 4 elementos que a gente trabalha para fazer o grafismo. Tá? A cor é um elemento visual muito importante. Tá? Ele tem significado e a cor tem uma importância em vários setores. Tá? Por exemplo, na moda, na decoração, na publicidade, até na psicologia, porque existem significados para as cores. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo na nossa apostila sobre os sinais de trânsito. Os 3 sinais, as 3 cores que existem no sinal de trânsito, o verde, o amarelo e o vermelho. E cada cor dessa tem um significado. Né? O vermelho para, o amarelo atenção e o verde está liberado para você passar. Então, a cor, ela tem assim uma importância fundamental em muitas coisas. E na arte não é diferente. Tá? Nós vamos ver agora. Aqui nós temos uma obra do Vassily Kandinsky. Tá? E a gente pode identificar aqui as figuras geométricas do círculo, do círculo, o quadrado, e nós podemos ver as linhas curvas, nós podemos ver a linha ondulada, a linha reta, a linha inclinada, a linha mais fina, a linha mais grossa. Nessa obra aqui, ele utilizou os 4 elementos de maneira a fazer com que a sua obra fique organizada ali, dentro daquilo que ele quer representar, e trabalha aí as cores também. Né? Nessa obra aqui, eu basicamente as cores primárias, né? Os azuis aqui, amarelo, vermelho. Certo? Agora nós vamos vamos dar uma olhadinha mais detalhadamente nesses 4 elementos que eu falei aqui, que formam a questão do grafismo, né, e que são utilizados na obra de arte em geral. Nós vamos cada um ver algumas obras
de alguns artistas que utilizam esses elementos nas obras. Aqui, forma e expressão, que é o nosso capítulo que a gente está estudando, né? E os elementos, o ponto, a linha, a forma e a cor. Vamos começar aqui pelo ponto. Né? O ponto, usado de diferentes maneiras, ele pode criar o volume, ele pode fazer a luz e sombra. Tá? De quais maneiras eu posso usar esse ponto? Centrado, né, no centro e dispersando em volta, eu posso fazer ele bem junto, por fora e por dentro ficar espaçado. Eu posso fazer ele concentrado em vários lugares e eu posso fazer ele também com tamanhos diferentes de ponto. Nessa obra, nesse exemplo para vocês, a construção da linha através do ponto. Lá no texto que fala que o ponto faz a linha, eu consigo fazer a linha ondulada, consigo fazer a linha reta, consigo fazer a linha usando pontinhos. E eu posso usar pontos de tamanhos diferentes, de maneira diferente, certo? Como é que isso funcionou na obra de arte? Vamos lá. 2 exemplos aqui. Primeiro, um colorido e um preto e branco. Só o colorido. Gente, essa técnica para usar o ponto, você não usa linha, não, você não desenha a linha. As figuras da sua composição, elas vão sendo formadas pelo pontinho. Então, você vai colocando um pontinho do lado do outro aí, criando os volumes, criando aí a luz e a sombra, do pontinho só. O artista não faz um risco com um pontinho, não. Ele usa o ponto e vai formando as suas imagens. Né? Então, tem aqui essa obra aqui e tem essa daqui das ondas. Só agrupando os pontos aqui na ponta, volume nessa representação das ondas do mar aqui. Artistas que começaram com esse movimento usando a técnica do pontilhismo. Um foi o Paul Signac e o outro foi o Jorge Seurat. Essa obra, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte, foi feita em 1886. Essa obra aí é a obra a que representa esse movimento. Em todos os lugares que você for ler sobre o pontilhismo, a primeira obra que eles mostram é essa obra aqui. Então, ela ficou como a representante das obras do pontilhismo. E ela é toda feita com pontinhos colocados lado a lado, e aí você consegue ver, olha só como que eles trabalham a sombra das pessoas, as cores, tudo isso feito com pontinhos. A obra aqui é uma obra que representa esse movimento. Mais 2 obras aqui, uma é do Paul Signac e a outra do Seurat, aquele que fez a obra anterior. Esse daqui chama O Circo, né? Le Cirque, foi feito em 1890. E essa outra, Retrato de Félix Fénéon, em 1890. Delas, né, todas essas obras foram feitas na mesma técnica do pontilhismo. Então, vocês observem que é bem trabalhoso, precisa muita paciência e ir colocando os pontinhos lado a lado para poder retratar lá a imagem que você quer. Consegue até ver os pontinhos. A gente vê os pontinhos, mas elas são feitas na técnica do pontilhismo, certo? As linhas, elas podem variar de direção, de estado, de forma e de espessura.
anteriormente, ela pode ser reta, pode ser grossa, né, ou cheia, pode ser fina, ela pode estar na horizontal, ou ela pode estar na vertical, ou ela pode estar ela pode ser ondulada, espiral, mista, por dois tipos de linha, no caso aqui, tem a linha quebrada e a linha curva. Ela pode ser pontilhada, pode ser curva, pode ser tracejada, ela ainda pode unir o traço e o ponto, para você formar as linhas. Vamos ver isso na obra de arte. Duas obras figurativas, né, que são figuras que a gente reconhece, e nós temos 3 obras abstratas. Lembrando que a obra abstrata é aquela que o artista, você não reconhece na obra nenhuma figura, né? Então, você consegue identificar os elementos que ele usou para formar a composição dele. Nesse caso aqui, a primeira obra, aqui, uma composição 8, que é do Kandinsky, o mesmo artista que fez aquela obra que está na nossa apostila, que eu mostrei para vocês agora, usa todos, olha, os tipos de linha aqui, ó, reto, linha grossa, linha fina, a ondulada, usa a inclinada. Ele usa também aqui na sua obra formas, pontos e cores. Os 4 elementos da obra de arte que estão presentes praticamente em todas as obras, principalmente quando as obras são abstratas. Essa aqui é uma outra obra também, ó, com as formas de ângulo, o círculo, o quadrado e as cores. Aqui, que é os laranjas e os amarelos, parte desse grupo das cores. Né? Olhou as linhas também. Nessa outra aqui também, ó, basicamente as cores primárias, que está representada aqui nessa obra. Tem algumas formas, as linhas, de várias formas, ó, curva, ondulada, perpendicular aqui, paralela. E eles também, a linha também está presente na obra figurativa, já que é a linha, né, que faz o contorno, né, das figuras que a gente quer. Coloquei 2 obras aqui para vocês. O Grito, que é uma obra expressionista, é só como a gente consegue identificar linhas nessa obra, né? Olha só, ondulado, linha curva, ponte, ó, a própria forma do rosto, do corpo da pessoa, a gente consegue identificar as linhas. Da mesma forma, essa obra aqui do Van Gogh, que é a Noite Estrelada, a gente consegue ver aqui as linhas espirais aqui, né, ó, formando aqui, ó, como se tivesse uma ventania lá no céu, aqui na árvore, as linhas retas, né, lá aqui. Então, olha só como que o artista trabalha com as linhas nas suas obras. Então, eu posso ter a obra figurativa e posso ter a obra abstrata usando as linhas. Né? A forma ela pode ser de dois jeitos, né? Geométrica, que são essas aqui, são as formas padrões, que são os círculos, triângulos, quadrados, losangos, tá? Então, essas formas aqui são as formas geométricas. Medida, são padrões, né? Então, elas têm aqui os 4 lados iguais, né? O retângulo são 2 lados iguais e são 2 lados de comprimentos diferentes. E nós temos as formas livres. Né? O que são essas formas livres? Eu coloquei um exemplo aqui.
Ó, quando eu pego um lápis e faço aqui vários riscos, e vou riscando, 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 depois eu vou pintando essas formas de forma diferente que eu tenho. Pode chamar essas formas de formas livres, né? Elas não correspondem ao padrão das formas geométricas. Então, por isso elas são chamadas de livres. Aqui eu vou poder identificar muitos tipos de formas. Aqui há muito, mas de acordo com o que, do jeito que eu riscar. A gente vê muito esse tipo das formas livres quando a gente vê uma pintura onde o artista coloca a tinta aleatoriamente, vai pintando lá sem formar nada, que é o abstrato, e aí então a gente vê umas formas quando essa tinta é colocada na tela. A gente também pode ver essas formas livres quando a gente derrama um pouco de água, né? Um líquido qualquer em cima de uma superfície, a gente vê lá uma forma. Aquela forma é a forma livre, né? As nuvens, quando a gente olha para as nuvens, né? Quantas coisas a gente identifica às vezes nas nuvens, então aquilo ali também são formas livres. Funciona isso na arte. Duas obras abstratas, são essas aqui, uma com círculos e a outra com quadrados. Essa obra aqui, de azul, vermelho, amarelo, branco e linhas pretas, é do Mondrian. Ele tem uma série de obras nesse estilo aqui, e ele trabalha praticamente com a formação dos quadrados e dos retângulos, quando ele vai traçando essas linhas aqui. Ó. Essa outra obra aqui, usado o círculo, tá? A figura principal dessa obra é o círculo. Também. Nós temos agora uma figurativa, que é a obra da Tarsila do Amaral, que é a do Amaral, uma artista que a obra dela é assim, ela é bem desenhada, às vezes é quase que infantil o desenho, mas ela tem as formas bem definidas na sua tela. A gente pode identificar aqui na obra dela várias formas geométricas, os círculos, os quadrados, os triângulos. Então, é uma obra bem definida e ela trabalha com as linhas também, né? Linha curva, reta. Nós temos essa obra aqui também, que é a obra do Juan Miró. O Juan Miró, ele trabalha com as formas livres, né? E trabalha muito com as linhas e os pontos. Então, nessa obra aqui, você pode observar que as formas com que ele desenha, começa quase que ficando aqui como pessoas, né, do formato, você vê que ele coloca algumas formas geométricas, mas a maioria da representação aqui são formas livres. E trabalha com as linhas também, vocês podem ver aqui as linhas curvas, as linhas formando aqui como se fossem umas estrelas, né? Então, aqui, ó, a gente consegue identificar as formas, né? Tanto geométrica como as formas. A cor, as cores, elas fazem parte de vários grupos, e eu listei aqui para vocês o grupo das cores primárias, são as 3 cores primárias, né? Elas são primárias porque elas são as primeiras cores, elas são as cores puras. Eu não tenho como misturar uma cor com a outra para dar a cor primária, que é o amarelo, o vermelho e o azul. Tá? Elas são as cores primárias. E são dessas 3 cores que a gente vai conseguindo as outras tonalidades. Por exemplo, as cores secundárias. Quando eu misturo azul com amarelo, que dá verde, quando eu misturo amarelo com vermelho, que dá laranja, e quando eu misturo azul com vermelho, que dá roxo, tá? Então, são as cores secundárias. Daí para frente, são as combinações. Tem as terciárias, que é a mistura de uma primária com uma secundária, tem as cores quentes, que no nosso círculo cromático fazem parte amarelos, laranjas e vermelhos. Nós temos as cores frias, faz parte do grupo dos verdes, dos azuis e dos roxos.
complementares, que no disco cromático elas são colocadas em oposição. Né? Então, por exemplo, o azul está aqui, quem está oposto ao azul é o laranja. Da mesma forma, o do amarelo é o roxo e o do vermelho é o verde. Nós temos as cores análogas, que são as cores colocadas de um lado da outra. Nós temos o grupo das cores monocromia, o uso de uma cor só e todas as suas tonalidades. Então, aqui nessa figura dá para ver bem isso. Roxo e tem as tonalidades do roxo. Roxo claro, roxo um pouco mais claro, roxo mais escuro. E essa mistura, para eu ter essas tonalidades, é feita às vezes, dependendo da tinta que eu vou usar, eu posso acrescentar branco, ou eu posso acrescentar preto, e aí eu vou tendo uma mesma cor. Muitos artistas utilizam esse grupo, né? De cor para poder fazer sua obra. A policromia, que é o contrário da monocromia. Poli é mais de uma, né? E cromia, que é cor, e é o uso de várias cores ao mesmo tempo. Isso não significa que os artistas jogam as cores nas suas telas de qualquer jeito. Não. Quando o artista vai pintar uma tela, ele vai escolher aí uma combinação de forma que a sua tela fique agradável ao olhar, né? Fique harmônica, e ele às vezes lança a mão de algum exemplo aqui do Aldemir Martins, com a família de gatos, usa o grupo das cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, né? Domina na obra dele. Nós temos aqui também o Gogh, e, de novo, essa obra ela é uma obra bem importante, e essa obra aqui, ele praticamente trabalha com as cores frias. Embora tenha um pouquinho só de amarelo aqui, mas a obra em si, com os azuis, os verdes, né? Agora, outros artistas já trabalham com o esquema da policromia, que é o uso de várias cores ao mesmo tempo. Né? Essa obra daqui, a maioria da sua pintura é uma cor quente, né? Vermelho, amarelo, laranja. E outras igual essa obra aqui do Miró, né? Também ele utiliza, o Miró ele gosta de cores bem chapadas, que a gente fala, bem cores puras, bem vibrantes. Não fica misturando, fazendo luz e sombra, não. Então, aqui nessa obra que nós estamos vendo aqui, ele praticamente usou as cores primárias, tá? Com vermelho, azul e amarelo, tem um pouco de verde também, laranja, então ele usou aí as cores primárias e as cores secundárias. Né? E essa outra obra aqui também, que é o uso dominantemente das cores primárias. A representação das casinhas aqui, ó, no fundo, vermelho, azul e amarelo, e na roupa das crianças também, que estão brincando de roda aqui. O artista vai pintar uma obra, ele já tem lá em mente qual é a sensação que ele quer passar com essa obra. E, muito bem. Nessa aula nós terminamos de falar sobre o grafismo. Então, na aula passada nós falamos de como acontecia esse grafismo, né? Quais os elementos que os índios, né, e os artistas que usavam essa técnica do grafismo para fazer estamparia, por exemplo, a pintura corporal, que nós vimos todos na aula passada, ele usa esses 4 elementos. Então, esses 4 elementos, eles são importantes na composição. Ok? Então, hoje a gente finaliza essa parte da forma e expressão falando sobre esses 4 elementos. Muito obrigado pela aula, obrigado pela presença e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus.